Olá, no vídeo de hoje vamos aprender a utilizar a ferramenta multiplicar no ArchiCAD. A ferramenta multiplicar serve basicamente para multiplicar, né? Não há mistério nisso. Mas existem várias formas de você atingir esse resultado dependendo do seu objetivo. Então, a gente vai explorar aqui nesse vídeo algumas opções existentes para você ganhar velocidade e aumentar sua produtividade sempre que você precisar copiar, né, várias vezes o mesmo elemento no seu projeto. Vamos começar aqui por algumas formas que a gente tem de acessar a ferramenta. Primeiramente, a gente pode vir aqui clicando no objeto que a gente quer multiplicar, né? Então, a gente tem essa cadeirinha aqui, vou dar um zoom nela. E a gente pode, né, selecionar essa cadeira, clicar em algum desses pontos quentes aqui que ela tem. E quando a gente faz isso, aparece pra gente aqui uma paletinha flutuante. E essa paleta flutuante, ela tem alguns itens, e esse último aqui, que são vários quadradinhos um em cima do outro, é justamente para a gente acessar a janela de multiplicar. Então aqui a gente tem, né, essa janelinha multiplicar. Eu vou cancelar aqui para a gente seguir para outra forma de acessar esse mesmo menu. Então a gente vai vir aqui em edição, mover e em multiplicar. Clicando aqui a gente vai exatamente para esse mesmo ponto, né? Para essa mesma janela de multiplicar, e logo aqui a gente já vê também uma terceira forma, que é utilizar um atalho. Então eu poderia vir aqui na edição, mover, multiplicar, que ele vai me dar aquela mesma janela, ou então eu posso selecionar o objeto que eu quero multiplicar e utilizar o atalho Ctrl U ou Command U para vir aqui também para essa janela de multiplicar. Eu vou clicar aqui nessa primeira opção, arrastar, e a gente vai ter aqui, né, método gráfico de entrada, né? A gente tem incrementar e desdobrar, incrementar, desdobrar e distribuir. Eu vou começar aqui por incrementar, porque se vocês prestarem atenção, esse incrementar e desdobrar, ele é meio que uma junção do incrementar e do desdobrar. Então, acho que faz mais sentido a gente ver primeiro esses dois aqui, antes de falar, né, desse que é uma combinação de ambos. Aqui no incrementar, a gente vai ter um número de cópias fixo, enquanto que a distância entre essas cópias a gente vai definir isso graficamente em tela. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar, por exemplo, 5 cópias, vou dar um OK. E aqui na tela, eu vou pegar algum ponto desse objeto aqui, eu quero utilizar como referência. Então, eu vou fazer cópias dessa cadeira. Eu vou querer copiar a partir desse ponto central dela. Então, o primeiro clique que eu dou é para definir, né, esse ponto de onde eu vou fazer essas cópias. E as demais cópias, né, vocês veem que já aparece aqui para mim as 5 cópias e eu posso definir aqui a distância entre elas. Então, por exemplo, se eu quiser deixar uma distância de 1,20 m entre essas cópias, basta que eu digite aqui 1,20 m e ele separa para mim essas 5 cópias novas a partir aqui do ponto central, 1,20 m, 1,20 m de uma para outra. Clicando aqui no objeto mais uma vez, Ctrl U ou Command U, eu vou vir aqui para desdobrar. Nesse caso aqui, a gente faz o processo inverso, né? A gente vai ter um espaçamento fixo e o número de cópias ele vai ser definido graficamente. Então, por exemplo, né, eu vou mudar aqui e deixar esse para 1,50 m. Eu vou voltar aqui, eu vou clicar novamente no ponto de referência que eu quero utilizar, né, para fazer essas cópias, então vai continuar sendo aqui o centro. E em seguida, né, eu vou arrastar aqui meu mouse, né, para a esquerda, para a direita, enfim, em qualquer direção. E sempre que eu atingir, né, essa distância de 1,50 m entre esses pontos centrais, ele apresenta para mim uma nova cópia. Então, vindo para cá, né, eu vou para outra cópia e assim por diante. Então, aqui eu poderia fazer infinitas cópias, contanto que eu trouxesse esse mouse até um ponto que desse essa medida de 1,50 m que eu estabeleci, né, que eu fixei ali na janela. Então, eu posso clicar aqui e agora a gente fez aqui 5 cópias a 1,50 m dessa primeira, uma da outra, na verdade, deixando fixa a distância, marcando aqui em tela quantas cópias seriam. Voltando aqui em incrementar e desdobrar, a gente vai ter uma mistura dessas duas opções aí, onde o espaçamento e o número de cópias eles vão ser definidos em tela. Em incrementar e desdobrar, a gente não vai definir nada aqui nessa janelinha e vai deixar para fazer tudo em tela. Então, vou dar um OK aqui, vou clicar nesse ponto novamente e vindo para cá, eu vou primeiro
dizer qual é a distância, né? Então aqui, ó, quando eu faço isso, vocês veem que a cópia ela vai para onde eu aponto aqui. Então eu posso dizer que eu quero essa cópia a 1 metro, por exemplo. E aí, a partir dessa definição, dessa distância aqui em tela, eu vou copiando as demais, podendo ser infinitas cópias, né? Contanto que atinja aí de 1 em 1 metro. Agora a gente vem aqui para distribuir. E no distribuir, a gente tem duas opções. A gente tem essa distribuir padrão e a gente tem -1. Vamos começar aqui com essa distribuir padrão. Vindo para o método de cópia distribuir, a gente tem duas opções. Nessa primeira aqui, por exemplo, né, eu tenho essa cadeira que eu sei que é a partir do centro dela aqui, ela tá a 50 dessa parede. Então, por exemplo, se eu quiser que a primeira cadeira esteja aqui a 50 dessa parede e a última esteja a 50 também, então eu posso fazer o seguinte, eu posso deixar aqui, né, duas linhas guias, sabendo que eu quero que a primeira cadeira esteja a 50, a última também a 50 dessa parede, mas aí eu quero distribuir, por exemplo, 6 cadeiras nesse espaço aqui dentro, né? Então eu não sei que distância essas cadeiras vão ter uma das outras, o que eu quero é distribuir 6 cadeiras nesse espaço aqui, né, entre esses dois eixos. Eu seleciono aqui essa cadeira, Ctrl U, Command U, venho aqui e coloco que eu quero distribuir 6 cadeiras nesse espaço, vou dar um OK, vou dar o primeiro clique aqui no ponto de referência e eu vou vir até essa linha de referência que eu pus aqui para me guiar. Então agora eu tenho aqui as minhas 6 cadeiras copiadas, distribuídas igualmente dentro desse espaço que eu criei. Então isso é excelente para quando a gente tem um espaço X e a gente quer distribuir determinado número de elementos, e a gente não precisa ficar aqui contando quanto que eu preciso deixar de espaço entre um e outro. Esse distribuir, ele já vai fazer essa divisão pra gente. Então eu não sei nem qual é a distância que tem entre uma cadeira e outra. Tudo que eu sei é que eu quero que a primeira e a última cadeira estejam a 50 centímetros aqui dessa minha parede. Uma outra forma da gente utilizar o distribuir é, por exemplo, né, se eu tiver aqui uma luminária, eu vou pegar uma luminária dos favoritos qualquer, e eu quero distribuir centralmente aqui 3 spots desse de luminária. Então eu posso vir aqui, né, no ponto central, vou clicar aqui nesse cantinho, porque eu vou deixar essa luminária aqui nesse alinhamento como referência para mim. Eu venho aqui, eu vou digitar Ctrl U, eu quero distribuir 3 luminárias aqui dentro. Então, eu vou colocar aqui 3, né, luminárias. Vou clicar aqui nesse ponto. E eu vou trazer até essa parede. Vocês viram que aqui nesse caso, né, eu teria que ter contado, né, 4 luminárias, né, para que a última eu fosse apagar. Então, é para isso que existe, né, essa outra opção aqui de distribuir, que é cópias, né? Eu tenho aqui 3 cópias, -1. Quando eu clico aqui nesse -1, o que é que vai acontecer? A gente vai clicar no mesmo ponto aqui na luminária e vou trazer aqui nesse alinhamento. O que vocês vão ver aqui é que, ao contrário da outra, que eu tinha 3 cópias, mas a última, ela vem aqui no último clique, nessa outra aqui, eu vou ter as 3 luminárias colocadas aqui internamente, e essa última é como se ela fosse uma 4ª luminária inexistente. Então, por isso que ela é meio que -1. Então, eu posso clicar aqui e agora sim eu tenho as 3 luminárias divididas no interior desse ambiente. Posso sempre, né, dar um Ctrl G, Command G para fazer um grupo, para que depois eu consiga selecionar essas cópias que eu fiz mais facilmente, seja para editar, seja para apagar e refazer. Enfim, é sempre uma boa prática você, assim que você faz a cópia, elas já ficam todas selecionadas. Então você já pega elas e aproveita, dá um Ctrl G para agrupar. No final a gente pode apagar essa primeira aqui, né, que ela serviu só como base, mas basicamente essa forma de distribuir a gente pode utilizar para pegar elementos e distribuir eles por um espaço específico que a gente não sabe exatamente qual vai ser essa distância entre esses elementos, a gente só quer mesmo distribuir igualmente com o espaço que a gente tem. Então, basicamente, são esses métodos. Vou fazer aqui um bônus para essa ferramenta de multiplicação, que é quando a gente multiplica aqui em torno de um eixo, né? Então, por exemplo, a gente tem essa cadeira aqui na mesa e nós queremos fazer outras cadeiras aqui em torno da mesa, né? A gente pode selecionar aqui a cadeira, Ctrl U, e a gente vem aqui nessa opção de rotacionar
né, ainda em distribuir, então eu quero que essa mesa aqui seja uma mesa de 4 cadeiras, né? Eu já tenho uma, então eu posso dizer que eu quero fazer 3 cópias, menos uma, que eu vou deixar essa aqui marcado. Então vamos dar um OK. Ah, e aqui em rotação de cópias, a gente coloca aqui na opção rotacionar no caminho e vamos dar um OK. Seleciono aqui no ponto central, né? A gente tá vendo aqui pro midpoint dessa mesa. Cliquei aqui no primeiro ponto e venho estabelecendo aqui um eixo e em seguida eu vou girar até atingir, né, o ponto de partida. E agora sim eu tenho aqui as 4 cadeiras, posso selecionar a última que falta, dar um Ctrl G para criar o grupo. E agora eu consegui, né, organizar as minhas cadeiras em torno da mesa facilmente utilizando a ferramenta multiplicar. Por hoje é só. É isso que eu queria passar para vocês. O objetivo desses vídeos é sempre ser o mais curtinho possível, né, com informações bem concisas. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui o seu curtir, compartilha esse vídeo com alguém que possa ter a mesma dúvida que você. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários, porque pode ser que a sua dúvida vire um vídeo aqui futuramente, né? Por hoje é só. Tchau e até o próximo vídeo.